Eles criaram a escrita, a roda e as primeiras cidades, mas desapareceram sem deixar respostas claras. Quem foram os sumérios e como uma civilização tão avançada pôde simplesmente ruir? Este é o enigma que nos leva às origens da própria história humana. Das margens férteis do Tigre e do Eufrates, eles ergueram templos colossais, codificaram as primeiras leis e moldaram as bases da sociedade moderna. Mas algo os fez sucumbir. Prepare-se para uma jornada épica, revelando segredos esquecidos, conquistas inimagináveis e as razões sombrias de seu declínio. O passado deles pode guardar lições para o nosso futuro. Há mais de 7.000 anos, nas férteis planícies da Mesopotâmia, surgiram as primeiras aldeias que dariam origem aos sumérios. Agricultores começaram a dominar técnicas de irrigação, transformando pântanos em campos férteis. O excedente de alimentos permitiu a formação de centros urbanos e a especialização de funções: artesãos, comerciantes e sacerdotes. Com o tempo, pequenas aldeias evoluíram para cidades-estado independentes, como Eridu, Uruk e Ur. Cada uma tinha seu próprio governante e divindade protetora, consolidando uma estrutura política e religiosa única. Eridu é considerada a primeira cidade da história, onde templos dedicados ao deus Enki foram erguidos. Essa organização social levou à criação de uma hierarquia complexa, na qual os sacerdotes tinham papel central na administração das colheitas, das obras públicas e da vida espiritual. A economia baseava-se no cultivo de cevada, trigo e tâmaras, além da criação de ovelhas e cabras. As trocas comerciais expandiam-se para além da Mesopotâmia, levando artesanatos, tecidos e cerâmicas para regiões vizinhas. A Suméria tornou-se um verdadeiro laboratório social, onde a humanidade experimentou pela primeira vez o conceito de cidades planejadas. Ao final desse período inicial, surgiram as primeiras disputas por terras e recursos, que dariam início às guerras entre as cidades-estado. Era apenas o começo de uma trajetória marcada por inovação, poder e conflitos constantes. Os sumérios foram responsáveis por inovações que moldaram o mundo moderno. A escrita cuneiforme, surgida por volta de 3.200 a.C., começou como um sistema para registrar transações comerciais em tábuas de argila. Com o tempo, evoluiu para a literatura, a poesia e os primeiros códigos de leis. Graças a ela, conhecemos hoje épicos como a Epopeia de Gilgamesh. Outra invenção revolucionária foi a roda, inicialmente usada em torno de oleiro, mas logo aplicada em carroças, facilitando o transporte de mercadorias e pessoas. Eles também desenvolveram o sistema sexagesimal, base para a contagem do tempo em 60 minutos e da circunferência em 360 graus. A astronomia, a matemática aplicada e os primeiros calendários surgiram nesse contexto, permitindo que previssem estações de plantio e colheita. Os sumérios criaram ainda avanços em metalurgia, arquitetura monumental e engenharia hidráulica, construindo canais e diques que possibilitavam o cultivo em larga escala. Suas cidades eram adornadas com zigurates, templos em forma de pirâmide escalonada, que simbolizavam a ligação entre o céu e a terra. Essas invenções não apenas transformaram a vida cotidiana, mas estabeleceram as bases para todas as civilizações futuras. Apesar de suas conquistas impressionantes, um grande mistério permanece. Como uma sociedade tão avançada pôde desaparecer de forma tão abrupta? Essa pergunta ganha força à medida que avançamos pela história. A Suméria era composta por cidades-estado independentes, cada uma com seu próprio governante, exército e deidade patrona. Uruk, a cidade de Gilgamesh, tornou-se um centro cultural e econômico, chegando a abrigar cerca de 50.000 habitantes, um feito impressionante para a época. Ur, Lagash, Nippur e Kish também se destacaram como potências rivais. O governo era teocrático. Os reis, chamados lugais, governavam em nome dos deuses. Os templos, além de centros religiosos, funcionavam como instituições econômicas que administravam terras, estoques e mão de obra. As rivalidades entre as cidades-estado eram constantes,
gerando guerras por territórios e rotas comerciais. Em meio a essa dinâmica surgiram os primeiros códigos legais, como o de Ur-Nammu, que antecedeu o famoso Código de Hammurabi. Esse conjunto de leis buscava organizar a vida em sociedade, regulando desde crimes até impostos e comércio. Apesar dos conflitos, esse sistema fragmentado estimulou o florescimento cultural e tecnológico, pois cada cidade competia em construções monumentais, avanços agrícolas e produção artística. Mas essa rivalidade incessante plantou as sementes da instabilidade política que, séculos depois, contribuiria para a queda da civilização. Após períodos de guerras, a Suméria viveu uma era de prosperidade durante a terceira dinastia de Ur, sob o reinado de Ur-Nammu e Shulgi. Foi nesse período que surgiram as primeiras escolas formais, chamadas edubas, onde jovens aprendiam a escrita cuneiforme, matemática e administração. A burocracia cresceu, permitindo uma gestão eficiente das cidades e das vastas áreas agrícolas. O comércio floresceu como nunca. Caravanas transportavam produtos como cobre, estanho, lápis-lazuli e madeira de regiões distantes. A literatura também alcançou novos patamares, com a consolidação de mitos e histórias que influenciariam religiões e culturas posteriores. Essa fase, marcada por construções imponentes e avanços culturais, parecia consolidar a Suméria como potência duradoura. Contudo, por trás do brilho, as tensões sociais e econômicas aumentavam. As demandas por recursos e as mudanças climáticas ameaçavam a estabilidade conquistada com tanto esforço. Estudos arqueológicos indicam que por volta de 2200 a.C., a região sofreu uma prolongada seca, causando queda drástica na produção agrícola. Os canais de irrigação, sem manutenção adequada, começaram a assorear, comprometendo o abastecimento de água. A salinização do solo agravou ainda mais a crise, tornando as terras improdutivas. Com a escassez de alimentos, aumentaram os conflitos internos, as revoltas populares e a instabilidade política. As cidades que dependiam fortemente de uma economia centralizada não conseguiram se sustentar diante do colapso agrícola e comercial. Esse cenário de fragilidade abriu espaço para invasões de povos vizinhos, como os Amoritas e os Elamitas, que aproveitaram o enfraquecimento sumério para expandir seus territórios. Enquanto a Suméria enfrentava crises internas, potências emergentes começaram a dominar a região. Sargão da Acádia, por volta de 2334 a.C., unificou as cidades sumérias sob um único império. Essa conquista marcou o início do declínio da autonomia suméria. Após o enfraquecimento do Império Acádio, os sumérios tiveram breves períodos de renascimento, mas invasões sucessivas dos gutis, elamitas e amoritas selaram o destino da civilização. Por volta de 1750 a.C., a Suméria deixou de existir como potência independente, sendo absorvida por novos impérios mesopotâmicos. Apesar de terem desaparecido, os sumérios deixaram um legado que molda o mundo até hoje. Sua escrita influenciou alfabetos posteriores, sua matemática deu origem ao sistema de contagem do tempo e seus mitos impactaram tradições religiosas. A arquitetura monumental inspirou construções posteriores, e seu sistema administrativo serviu de modelo para futuros impérios. A Suméria foi o berço de conceitos fundamentais como cidade, lei e comércio estruturado, pilares da sociedade moderna. A civilização suméria não morreu completamente. Ela vive em cada segundo contado em 60 partes, em cada sistema legal que regula sociedades e na própria ideia de cidades. A história dos sumérios é a história do nascimento da civilização. Eles foram os pioneiros em transformar aldeias em cidades, criar sistemas de escrita, leis e comércio. Ao mesmo tempo, mostraram como o progresso humano pode ser frágil diante de mudanças ambientais, guerras e crises internas. Sua ascensão e queda revelam que nenhuma sociedade é eterna, por mais avançada que pareça. A trajetória suméria é um lembrete poderoso de que grandes conquistas podem desaparecer, deixando apenas vestígios para gerações futuras estudarem e admirarem. O legado deles, entretanto,
vive em cada aspecto da vida moderna. Quando olhamos para nossos relógios, quando registramos histórias ou organizamos nossas cidades, estamos ecoando invenções criadas há milênios. A pergunta que fica é: será que nossas próprias conquistas sobreviverão ao teste do tempo? Comente qual invenção suméria mais te surpreendeu e como você acha que ela ainda impacta nossa sociedade hoje.